Aqueles que forem entrando, vocês me ajudem a lembrar para eles aceitarem a gravação, né? Para nós não ter nenhum transtorno para frente. Então, vamos lá. O que nós vimos na aula passada, né? Deixa eu pegar o projeto aqui e colocar aqui. Primeiro semestre, instalações hidráulicas, trabalhos entregues pelos alunos, dia 26. Vamos pegar qualquer um. Pegar um que esteja aqui, pode ser o da Tatiele, Tatiele? Pode. Deixa eu ver onde é que está o teu aqui. Tatiele. A aula passada eu não mandei, eu mandei na penúltima aula. Então vamos pegar o outro. Qual? Vamos ver a Milena. Milena, posso ser o teu, Milena? Deixa eu escutar a Milena lá. Pode? Então vamos pegar o da Milena. Milena. Aqui. Assim. Aqui. Aí. Vou aumentar aqui. Luana, se tu puderes colocar ali, aceito a gravação, por gentileza, que daí eu estou gravando, que daí depois vocês podem, qualquer dúvida, vocês têm acesso, né? Vamos lá, da Milena. Vamos ver uma coisa aqui, Milena. Ok. Tá, Milena, assim, ó. O que eu sugeriria? Ah, tu ligou os pontos e não sabia como calcular. Tá, vamos lá. Ó, aqui eu vou fazer eu vou te dar uma sugestão aqui, ó, Milena. Peraí, deixa eu diminuir aqui, que aí a gente vai fazendo e eu consigo interagir, vocês conseguem interagir também. Aqui, 75, vamos botar 100 aqui. 100 não dá. Vou botar 90. 90 dá. Tá. A primeira parte não interessa muito. Vamos pegar aqui, fazer um print e botar lá no print. Agora eu aprendi a fazer 2 vezes o pente aqui, agora tô craque. Só me ajudou ontem. Agora eu acho que tem gente querendo entrar, né? A Gabriela. Tá. Então vamos lá, vamos pegar o da Milena aqui, vamos lá. Ó, Milena, o que eu sugeriria? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Opa. Milena, assim, ó, quando você vai fazer as ligações, você tem que tentar fazer com que elas tenham menos conexão possível, tá? Então, o que eu te sugeriria aqui, ó?
Tu saiu daqui com essa canalização de 60, perdão, para abastecer esta válvula e esta válvula aqui. Eu sei que o desenho ficaria meio tumultuado, talvez seja por isso que tu fez assim. Mas eu entendo que tu tem que evitar, ó, aqui tu tens assim, ó, dois joelhos de 90. Tá? Então, o que seria ideal que você fizesse? Ó? Vamos fazer aqui, ó, que você fosse até aqui, tá? E daí você viesse aqui e aí você fizesse a ligação. Automaticamente, o que acontece com isso? Você vai reduzir um joelho de 90, sairia fora. Nem que tu faça, ó, a ligação aqui assim, ó, Milena. Aí tu chega lá, né? Nem que tu faça essa ligação um pouquinho para cá, que denota assim, ó, que ela não tá uma em cima da outra. Ou usa cor diferente, porque eu sei que aqui tu também vai ter que ter uma ligação, que seria o teu lavatório, não é? A tua ducha higiênica e o teu chuveiro. Fica um desenho mais limpo, assim como tu fez. Só que se o encanador, o instalador hidráulico fizer assim como tu fez, ele vai ter, em vez de uma curva de 90, ele vai ter duas curvas de 90. Se tu fizer assim, e lá for, tu elimina uma curva de 90. Tá ok? Então, seria porque cada conexão gera perda de pressão. Não de vazão, de pressão. Então, o ideal seria nós diminuirmos ao máximo que nós pudéssemos as conexões. E assim, tu fazendo assim, tu vai... A mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui, tu traria até aqui assim, ó, tá? E daqui você traria aqui assim. E aqui assim. Eu traria aqui assim. Aí, essas conexões que tu teria aqui, esta curva aqui, ó, tu eliminaria. Teria uma curva a mais. Essa que tu tens aqui, tu coloca aqui e automaticamente elimina essa curva. Certo? Bem, agora vamos para o que tu não entendeu, né? Tu não entendeste a questão do cálculo. Professor, só um minutinho. Uhum. Ali na parte que ela fez individual ali do banheiro para abastecer as torneiras, o chuveiro, também não Vamos daria ver. para fazer igual ela fez no vaso? Porque eu fiz tipo, eu fiz a mesma coisa que eu fiz para o vaso, tipo, juntei os dois banheiros, claro que eu saí com uma bitola de cano maior. Daí. Peraí, vamos por partes, vamos ver se eu entendi o que tu disseste. Ali, ó, isso, aí. Aqui? Isso. Isso aqui? Isso. Tá. Eu fiz tipo que nem ela fez o banheiro. A mesma coisa que o banheiro, o A vaso, válvula. a válvula. A mesma Uhum. coisa que ela fez ali na válvula, tipo que o senhor ajeitou agora, eu fiz com as torneiras e o chuveiro. O que ficaria melhor? Assim, ó, é opcional. Na realidade, vamos ver o que a Milena fez aqui. Aqui, a Milena, a Milena não colocou os diâmetros, né, Milena? Essa era a dúvida dela, eram os diâmetros. Você pode fazer única, como a Milena fez aqui, né? E você pode fazer individual, como a Milena fez esta aqui. Para as válvulas, ela ficou... ela fez uma saída única para as duas válvulas. Tá certo? Tá certo. Ah, mas e se fizesse em separado com a conexão de 40? Seria possível? Seria. Seria possível também. Tá? Mas eu entendo que tu trazendo essa conexão de 60, essa canalização e com conexões de 60 até essa interseção aqui, ó,
tá? E daqui derivando 40 e daqui derivando 40, elas ficariam um abastecimento melhor, tá? Do que se fizessem separadas. Por quê? Porque eu entendo que uma conexão de 60, acima de 60 é inviável por causa do preço, mas até 60 eu acho que é bem viável, tá? Agora aqui vai depender muito do tipo de canalização e conexão que ela utiliza. Por que eu digo que vai depender muito? Porque dependendo do diâmetro, ele se torna mais barato ou mais caro. Aqui, se ela saísse com um diâmetro de 32 daqui, ó, e abastecesse isto aqui com o diâmetro saindo de 32, e aqui saindo com 32, eu acho que se ela fizesse uma canalização única saindo com 40, e aí derivando para 32, ela teria uma economia maior. Entendo, mas eu também teria que orçar. Esse é um entendimento assim expedito. Eu também teria que orçar. A Tatiele está dizendo assim que o meu ficou bem diferente, a Luana, o meu também. Diferente em que sentido, meninas? Que daí nós vamos partir para calcular o que a Milena não entendeu, que seria o cálculo. Eu te mandei na outra aula ainda, professor, o meu com os pontos. Tu consegue abrir, será? Eu tinha mandado pelo WhatsApp. Consigo, sim. Vamos ver aqui. Vamos ver, Tatiele. É na aula anterior que eu mandei. Sim, não, mas eu botei por data. Só se você não salvou o meu, ficou lá no WhatsApp. Não, salvei sim. Eu tenho salvado na pasta errada. Tatiele. Vou botar por... Tatiana. Eu vou te mandar ali no WhatsApp de novo agora, que daí você consegue abrir, pode ser? Pode. Estranho. Salvo que eu tenha me passado e salvado em outra disciplina, né? Mas normalmente eu teria salvo. Mas me manda ali de novo que eu já salvo agora para não esquecer. Mandei lá em PDF. No aula? No WhatsApp? No WhatsApp. Tá. Vamos abrir aqui. Deixa eu salvar primeiro, até porque eu não tenho ele lá. Deixa eu ver aqui. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu abrir então aqui. Ok. Aqui está correto. Ó. Por exemplo, as válvulas, tá? Tu saíste aqui, derivou aqui, foi lá, fechou aqui. Beleza. Eu mudei ali entre o banheiro e o lavabo, que tinha uma pia junto com os vasos sanitários. Eu não sei se está certo. No lavabo.
Mas a minha dúvida é quanto ao Eu diâmetro dos lavar. canos quando se deriva eles. Para eu lavar. Não, esse está ilógico, assim, ó, vamos fazer um... Nós vamos, não se assuste, assim, ó, Milena, que estava com dúvida nos cálculos, a Tatiele agora que está com dúvida nos cálculos, não deixem eu terminar, que eu não tenho nenhum problema, a não ser que vocês tenham horário, antes de eu explicar essa questão toda ali do que vocês estão em dúvida, mas nós não vamos passar antes disso. Para aí que eu vou salvar aqui, Tatiele, ó, que tu já vai entender ó, vamos para o teu. Screen. Vamos lá. Ó, Tatiele, neste caso, vou dar um zoom aqui para nós... Cadê mais esse zoom? Opa. Aqui. Ó. Aqui está correto, ó, Tatiele. Tu saiu aqui, tá? Ó, o que está correto aqui? Aqui está correto, ó. Tu saiu aqui, veio nesta direção, fez isso aqui, abasteceu esse, abasteceu aquele. Corretíssimo. Bem certinho. O que tu não deveria ter feito aqui seria esta conexão aqui assim e aqui assim. Por quê? Porque, na realidade, o que está acontecendo aqui? Ó? Você está indo lá, abastecendo esse ponto, abastecendo o lavatório, abastecendo a ducha higiênica, abastecendo o chuveiro e retornando com essa canalização aqui. Então, o que seria o ideal? Isso gera perda de carga, que aumenta o comprimento da tubulação e aumenta o número de conexões. O correto seria você, vou fazer em vermelho, tá? O correto seria você fazer isso aqui, ó. É que eu vi no... Eu não tinha ido nessa aula, tá? Uhum. Eu vi que tinha sido colocado essa pia junto com os vasos. E eu não achei muito legal aquilo. Não, a pia junto com os vasos não pode colocar. Se tu viu quem fez isso, estava errado. Ó, e isso aqui, ó, daqui para lá, você elimina. Mas e aí o registro geral? O registro registro tem que ter um lá na saída e um no banheiro, no caso, né? tu teria que ter, neste caso aqui, ó, tu teria que ter 2 registros. Um registro tu pode colocar aqui em cima, e assim tu pode colocar um registro. Vamos fazer o registro em azul aqui. Ó, aqui assim tu pode colocar um registro, e aqui assim tu pode Ali colocar... tem o laranjadinho ali. Ó, aqui, pode ser, né? Pode ser aqui. Esse pode ser aqui. Só que aqui daí tu vai ter que colocar outro. Ou, na pior das hipóteses, não quero fazer isso. Coloque embaixo do teu reservatório um registro, só que cada vez tu vai ter que subir lá na cozinha, lá no telhado. Né? Mas assim, nenhum problema tu colocar 2 registros nessa tubulação. E onde que veria o benefício dessa derivação aqui assim, ó, Tatiana? Aqui. Onde é que seria esse benefício de nós derivarmos aqui assim? E Não tem tanta junta?
Aí tu vai diminuir o comprimento, vai diminuir as juntas, e assim, ó, tu aumenta só esta canalização aqui até a derivação. Entendi. Entende? Tu aumenta a canalização até a derivação, até aqui, por exemplo, tu vai com cano, sei lá, hipótese, vamos calcular isso, mas hipótese. Esse cano aqui vai dar cano de 25, com esses pesos aqui. Esse peso, mais esse peso, mais esse, perdão, o 32 está fora. O 0,3 mais 0,1, mais 0,1, mais 0,4, mais 0,3, vai dar cano de 20. O que eu faria? Eu faria o seguinte, sairia aqui, 32, tá? Aqui, 25. E aqui, 25. Pronto, está solucionado o teu problema. 32 milímetros. Ah, mas eu tenho pouca altura que me gere pouca pressão. Ah, então faz o seguinte, ó. Faz o seguinte, aqui, coloca 40. Tá? Coloca 40 ali e coloca 32 aqui. 32 aqui. E coloca 32 aqui. Vai ser um absurdo? Vai ser muito mais do que o necessário. Mas assim, ó, se eu tenho pouca vazão, perdão, se eu tenho pouca pressão, que a altura do meu reservatório seja pequena, vale a pena eu gastar um pouquinho mais de cano aqui? Vai ser muito mais isso aqui? Não, não vai ser muito mais. Vai ser um pouco mais. Mas não vai ser nada que seja 2 vezes maior ou o dobro, nada disso. Porque até canos de 50 milímetros está dentro de uma normalidade de preço. A variação não é tão grande assim. Então, eu conseguiria... Se eu tiver boa pressão, tu pode colocar o 32 e os 25. Pressão tipo, para mais de 4 metros de altura o meu reservatório em relação à laje. Tá? Seria tranquilo com cano de 32 e depois 25. Agora, se eu tenho pouca pressão, aumenta um pouquinho. Vai até a derivação com cano de 40 e depois deriva para 32. Derivou para 32, quando tu chegar lá com o 32, tu desce com 25 e conecta com 20, que é a conexão que tu tem possibilidade de fazer em qualquer torneira, em qualquer chuveiro, tudo é conexão de 20. Não tem como fazer maior. Só muda o nível na chegada. Agora, tem uma boa pressão, coloca 32 aqui, 25 o restante, e quando chegar na conexão, diminui para 20. Está resolvido o teu problema. Tá? Mas assim, ó, não vai com... Uma coisa que tem que evitar ser feito, ó, Tatiana, ir com a conexão, com a canalização, tá? E voltar com a canalização. Tudo isso gera perda de carga, perda de pressão por comprimento. Então, vou até aqui, ó, com um cano maior do que o restante os outros dois, e aí faço a derivação direta aqui. Por quê? Porque este trecho aqui vai me impactar, ó, daqui até aqui. Só esse L. E o outro trecho vai me impactar só este L aqui. Professor, Sim? e se eu seguisse tudo com cano de 40? Não tem essa necessidade. Por quê? Porque aí é aquele cálculo de vazão que nós fizemos pelo diâmetro dos canos. Por quê? Porque na A minha realidade... dificuldade era de entender o diâmetro de cano, sabe? Se eu vou com um de 40, depois eu tenho que reduzir. Não, então vamos fazer diferente. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês calcularem. Tá? Peguem essa tabela aqui, ó. Essa tabela, quem está falando é a Gabriela, né? Sim. Tá. Gabriela, está vendo essa tabela aqui? Sim. Tá. Então, pega essa tabela. E depois, pega essa tabela aqui. Tá vendo essa? Sim. Tá. Então, essas duas tabelas nós vamos usar. Peguem ela.
vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o teu projeto. Tatiele, tu entendeu isso aqui que eu fiz agora? Entendi, sim. Entendeu? Mas isso ali eu fiquei na dúvida mesmo de como fazer, e depois, agora olhando, eu vi que estava errado. Mas a minha dúvida é igual a da Gabi, também a questão do diâmetro dos canos. O diâmetro dos canos. A principal. Assim, não é uma questão dele estar errado, tá? A questão seria assim, ó, tu pode até fazer isso? Pode. Só que tu vai ter um custo maior e uma pressão menor pelo comprimento da canalização. Então, tu tem que otimizar o teu trajeto. Né? Tu tem que pegar o teu trajeto, diminuir ele racionalmente o melhor que tu puder e evitar conexões em excesso. Porque o comprimento e as conexões geram perda de pressão. O que significa isso? Eu vou ter que erguer muito o meu reservatório, essa parte de pressão, nós não temos essa disciplina na arquitetura. A engenharia tem, que se chama hidráulica, a disciplina. Se vocês puderem e quiserem, podem se matricular em hidráulica e fazer como uma disciplina optativa, e eu até aconselharia, só que essa disciplina de hidráulica teria que ser feita antes, de preferência antes do projeto de instalações hidráulicas, porque essa é só cálculo de perda de pressão por comprimento e por conexão. Cada conexão, ela tem uma equivalência em comprimento, dependendo da conexão. Se for um joelho, é uma perda, se for um T, é outra perda. Então, se for um nípel, é outra perda, se for um registro, é outra perda. Então, assim, ó, o que vocês teriam que saber? Se eu não tenho como, se vocês não vão fazer essa disciplina, eu teria que tentar fazer com que a minha altura do reservatório em relação à minha laje fosse por volta de 3 metros. Porque aí eu vou ter 13,90 em relação ao meu chuveiro. Se o meu pé direito é 3 metros, o meu chuveiro está a 2,10, eu tenho uma folga de 90. Mais a altura de 3 metros do meu reservatório em relação à laje de cobertura, seria o ideal eu ter isso, no mínimo. Porque menos de 3 MCA de pressão, assim, ó, é muito pequeno. E ainda assim, o que eu teria que fazer, ó, pessoal? Tentar reduzir os comprimentos e as conexões. Sempre. Porque para trabalhar com 3 MCA, com 4 MCA, de 4 em diante, assim, ó, é bom. Mas menos que isso, é ruim. Por quê? Porque a água sai assim, ó, sem força nenhuma. Tomar um banho num chuveiro que não tenha pressão é muito ruim. Então, o que nós podemos compensar um pouquinho essa falta de pressão? Com a vazão. Mas nós vamos ter um condicionante, que o nível de conexão, ele vai me reduzir para 20 milímetros todos os pontos, exceto as máquinas de lavar roupa e lavar louça. Tudo o restante, todo o restante, a conexão do nípel com o aparelho é de 20 milímetros. Então, é uma conexão ruim, é pequena, e é o que tem, tá certo? Então, o que muitas vezes tem que se fazer? Pressurizar a rede. Aí tu vai instalar um pressurizador. Eu tenho esse problema aqui na praia. Por quê? Porque o apartamento é no último andar, isso eu acho que eu comentei na aula passada, na aula de quinta-feira. O apartamento é no último andar, ninguém gosta de tomar banho aqui. Por quê? Porque, na realidade, a água sai, assim, ó, muito ruim. Olha, sem força. Por quê? Porque, na realidade, eu estou sem pressão e com uma vazão baixa. Por quê? Porque, como as medições aqui no prédio são individuais, a canalização é 25. Toda ela, desde o reservatório, passando pelo hidrômetro, e faz um monte de volta. Por quê? Porque ele vai no hidrômetro e depois sobe nos pontos. Ele não desce direto como se fosse uma casa. Ele vai no piso depois para subir para o abastecimento.
Então, o chuveiro, ele faz o processo inverso do que nós estamos fazendo aqui, nesse apartamento que eu tenho aqui em Capão. Por quê? O que acontece? Ele sai do reservatório, vai até o piso do meu apartamento, passa dentro de um medidor, volta para o aquecedor de passagem, e do aquecedor de passagem vai nos pontos de abastecimento, a água quente. Então, assim, ó, daí ela vai menos no tanque, que não tem água quente, mas na cozinha ela passa, nos banheiros ela passa, no lavatório, no chuveiro. Quer dizer, então eu tenho uma água sem a menor pressão, por todo esse comprimento de canalização e todas essas conexões, e não tenho vazão porque o diâmetro é 25. Que não adianta, eu saio, eu tenho que passar dentro do hidrômetro com 25. Entende? Então, é muito ruim isso. O que eu vou ter que fazer? Já devia de ter feito, acabei não fazendo nesse verão, porque tudo é muito caro no verão, a praia. Durante este ano, em algum momento, eu vou comprar um pressurizador que custa em torno, um pressurizador bom, em torno de R$1.500, R$1.800, não, um pressurizador silencioso. Tem um espaço lá em cima, para vocês terem uma ideia, abaixo da caixa d'água, para que os apartamentos de cobertura aqui do prédio tenham a possibilidade de colocar um pressurizador. Sabendo que não teria pressão e a vazão seria baixa, a pressão baixa e a vazão baixa é a pior coisa que tu pode ter. Eu aqui, quando eu vou escovar os dentes, se eu for escovar os dentes, e a Carmen estiver tomando banho, não interessa que seja no mesmo banheiro ou banheiro diferente, vai terminar a água no chuveiro. Por quê? Mas aqui é previsto isso. Primeiro, porque não tem uma coluna única de abastecimento. Cada apartamento é abastecido passando um cano de 25 no medidor, para medir quanto de água tu gastou, e do medidor indo para dentro do teu apartamento e fazendo todas as voltas possíveis e imaginárias dentro do teu apartamento. E está tudo conectado no mesmo cano. Tanto a água fria, quanto a água quente. Porque a água quente ainda é pior. Ela passa pelo hidrômetro, vai no aquecedor de passagem, e do aquecedor de passagem vai para a cozinha e os banheiros. Então, quer dizer, ela faz uma maratona dentro do apartamento antes de chegar no ponto de abastecimento. O que significa isso? Que quando eu estou tomando um banho e alguém liga a água quente, termina a água do chuveiro. Mas isso não tem como fazer. Isso acontece nos apartamentos lá de baixo? Não, não acontece. Porque tem pressão. Não tem vazão. O cano continua sendo de 25, mas tem uma enorme de uma pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão. Porque tem uma altura maior do reservatório até o ponto de abastecimento. Mas assim, ó, então vocês têm que entender, eu estou citando para vocês um caso concreto que eu vivencio e só tem uma solução, é gastar 1.500, 1.800 num aparelho, mais uns 150, 200, 300, sei lá quanto é que o cara vai cobrar para instalar, e mais a energia elétrica cada vez que eu acionar a água quente, porque é um pressurizador funcionando numa tomada e está dentro, não está dentro do meu apartamento, está lá em cima, no prédio, um andar acima, né, está na casa de máquinas, próximo à casa de máquinas ali, nas descidas das canalizações, só que, o que acontece? É o único jeito porque os medidores são individuais. Poderia isso ser suprido com menos comprimento de canalização e uma maior vazão, mas aí não poderia passar dentro de um medidor. Então, entende? Na realidade, nós temos que saber que nós temos alguns condicionantes que, infelizmente, não são possíveis de acertar. Numa casa, não. Numa casa não é assim, né? Numa casa é diferente. Daí nós temos a alternativa, é um medidor só, eu saio do meu reservatório com o cano que eu quiser. E quanto maior a altura do meu reservatório, maior vai ser a minha pressão. Mas pelo menos vazão eu tenho que ter boa. Né? Vazão eu tenho que calcular.
Eu vi aqui que eu não estava vendo as mensagens de vocês. A Luana disse também que era diferente, o meu tem bem menos conexão. A Bruna disse que o meu também, e a Luana mandou por e-mail. Mandou agora, Luana? Ou já tinha mandado antes? Já tinha mandado antes, tá. Vamos pegar o de vocês também depois, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver. O que eu iria... nós íamos calcular agora o diâmetro da tubulação. É isso, né? Então, vamos ver. Tá. Peguem primeiro esta tabela aqui, ó, a que eu pedi antes, tá? Ó, vamos pegar um ponto aqui no projeto da... Esse aqui é de quem? É da Milena, né? Sim, então é o da Milena. Tá, vamos calcular o da Milena. Ó, Milena, tu tem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Chuveiro. Olha lá nessa tabela e me diz qual é o peso do chuveiro. Nessa tabela aqui. Pode botar ali, peso do chuveiro. Tu vai encontrar o chuveiro, vamos pegar o chuveiro elétrico, tá? Chuveiro elétrico, lá no final tu tem o peso dele, 0,1. Então, ali tu tem 0,1. Agora, vamos para a ducha, tá? A ducha com registro de pressão, ou com misturador, como fica melhor, eu acho que chuveiro ou ducha, se ela for uma ducha fria somente, é 0,4. Se ela for uma ducha elétrica, é 0,1. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela com 0,4. Essa ducha aqui, então, tu coloca 0,4. Tá ali a Luana disse, 0,4. Então, soma 0,1 mais 0,4, 0,5. Então, aqui já deu 0,5. Vamos lá. Agora, vamos para a torneira do lavatório, tá? Então, no lavatório, tu tem o quê? Torneira de lavatório. Tá aqui, lavatório, tá? Tu tem duas possibilidades. Tu tem a torneira do lavatório, com misturador, que é 0,3, ou tu tem a tua pia, que é 0,7, se tiver misturador. Se tiver misturador, usei elétrica sem problema? Não, não tem problema nenhum. Não, tá tudo certo, Tatiele. Não tem problema, pode usar elétrica. Tá? Eu sugiro que você use, mesmo usando a elétrica, você utilize sempre um peso um pouquinho maior, apesar que não vai dar diferença. Vocês vão ver, ó, nós temos por enquanto 0,5. Se nós considerarmos uma torneira com misturador, tá, que seria aquelas usadas em pia de cozinha, nós vamos ter 0,7. 0,5 com 0,7 dá 1,2. Concordam comigo? Ok. Tá. Agora vamos pegar o ábaco. É essa tabela aqui, ó. Tá? Em suma, neste banheiro aqui, eu tenho 1,2 de peso, que é o que eu vou ter, então, a minha canalização, ó, desde aqui, ó, pessoal, ó, vamos botar aqui assim, desde aqui, o meu chuveiro, mais a minha ducha, mais o meu lavatório, eu tenho essa canalização até... Ah, não, a Milena fez separado. Então, eu tenho 1,2 para abastecer do reservatório até esses 3 pontos. Correto? 1,2. Eu tinha 0,1, 0,4 e 0,7. 1,2. Todo mundo concorda com isso? Vamos ver a Gabriela, que é a dona do projeto. O professor não é meu. Esse aqui é de quem? Da Milena? Milena, tu que é a dona do projeto, concorda? Concorda, né? Milena concordou ali. Eu achei que era teu e da Milena, né? Tá. Então, assim, ó. Mas tu entendeste, Gabriela, como é que tu soma os pontos? Sim, entendi. Ok.
Então, tu somou 1,2. Agora, peguem este ábaco aqui, ó, e vamos ver o que que dá o peso de 1,2 em tubulação. Qual é o diâmetro da tubulação para 1,2? Então, vocês coloquem lá. A tabela de peso, ó, o ábaco começa assim, ó, pessoal. Vamos entender como é que funciona o ábaco, ó. Ele começa aqui assim, ó, o peso... A gente não tá vendo o seu ábaco, professor. Não? Então, para aí, deixa eu diminuir aqui. Agora. Agora sim. Tá. Essas linhas do ábaco, elas são como se fosse uma linha única, ó. Ela começa aqui embaixo, ó, vai até lá em cima, aí continua aqui, então é como se ela fosse uma linha única para cima, mas passaria do comprimento da folha, foi dividido em 3, mas tu começa aqui assim, ó, vai lá, continua aqui assim, vai até lá, continua aqui assim e vai até lá. Conseguiram entender? Então, a Luana já respondeu ali, dá um cano de 20. Por quê? Porque 1,2 está aqui, ó. Vamos achar o 1,2. Está bem aqui assim, ó. Ó. O 1,2 em peso, ó, aqui tem o 1. O 1,2 em peso está aqui. Vim aqui para a lateral e vi que isso aqui dá um cano de 20 milímetros. Ah, mas aí, um cano de 20 milímetros, eu posso colocar? Pode. Pode colocar um cano de 20 milímetros. Sabe qual é o problema que vai gerar se tu colocar um cano de 20 milímetros ali, ó? Ó, vamos lá, Gabriela, Milena e todos os outros. Coloquei um cano de 20 milímetros, porque é o que me deu no cálculo. Coloquei um cano de 20 milímetros aqui, ó, e botei tudo isso aqui 20. Ó, saí do reservatório com um cano de 20 milímetros. Ah, vim aqui, conectei lá e conectei lá. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas, se eu abrir o meu chuveiro, vai ter perda de vazão. Isso aí, Luana. Se tiver mais de um ponto ligado simultaneamente. Eu estou tomando banho e estou consumindo os 20 milímetros. Aí vai vir a Carmen, aqui em casa, eu estou lá tomando banho, a Carmen vem aqui, ó, e abre essa torneira para escovar os dentes. O que vai acontecer? Vai diminuir a perda de vazão, vai diminuir a vazão, vai haver uma perda de vazão no ponto mais alto. Por quê? Porque ela abriu um ponto mais baixo aqui e ele vai priorizar, a água vai sair os 20, se ela abrir toda essa, se for uma torneira de 1/4 de volta, ela abriu 1/4 de volta, vai sair os 20 milímetros aqui e vai diminuir sensivelmente a saída do meu chuveiro. Bom, esse é aquele cálculo que nós fizemos. Então, eu quero que vocês peguem uma folha paralela. Todo mundo tem uma folha paralela? Tem uma folha aí em branco? Tá. Então, pega essa folha e eu vou dar o cálculo para vocês fazerem. E aí nós vamos ver o que eu estou falando. Só um pouquinho, enquanto vocês pegam caneta, calculadora e folha, eu já estou voltando, tá? Amor? Ficou pronto o meu... Eu acho. Eu fui buscar uma mantinha, pessoal, porque velho tem um problema de frio nas pernas, sabe? Eu tô de calção aqui, agora terminou o sol. Então, eu tenho que me proteger, né? Vocês que são novinhos, hoje só tem menina, né? E cadê o Adolfo, hein, tia? Ô, Adolfo, o Adolfo tá aí? O Adolfo fugiu. O Adolfo é o único, deve estar. O Adolfo tá com vergonha de aparecer porque só tem menina na aula hoje, mas tu tem que me dar uma mão, ficar junto comigo, né, Adolfo? Mas daí sim que ele tinha que aparecer. Claro, pois é, para me ajudar, né?
Só tô eu sozinho com as meninas aí. Mas tá louco, Adolfo. Tu não tá me saindo boa coisa. Onde é que tu anda, Adolfo? Hello, Moto. Ah? Professor, eu tô meio cansado ultimamente da vida. Cansado da vida, rapaz. Se eu tivesse a tua idade, quando eu tinha a tua idade, eu não cansava, rapaz. Tu é uma criança. Professor, eu começo a trabalhar 1h da manhã, até às 4h30 da tarde. Não, para aí. Tu trabalha da 1 da manhã, Até às 4h30 da tarde. mas como é que tu trabalha tanto, homem? Porque eu sou pobre, eu sou escravo da vida. Não. Pobre eu também sou. Mas assim, ó, como é que tu trabalha tanto? Porque lá é um laticínio, professor. É 24 horas. Aí Não, mas eu... tu não pode trabalhar da 1 da manhã até as 16, tu faz 15 horas. Sim, mas eu ganho por fora daí. Não, mas não, Adolfo, mas tu tá com o foco errado. Que tipo assim, professor, lá na minha equipe, que eu faço requeijão, né? Na minha Ah, equipe, o nosso chefe, ele se acidentou de moto. E nós ah. ficamos 3, daí o serviço dobrou, a produção dobrou, e nós tínhamos que terminar de tudo que é jeito, porque o gerente mandava nós, ou era isso, ou ele contratava gente que aguentasse trabalhar. Não, mas eu acho que aí não dá, Adolfo. Tu não vai conseguir fazer a faculdade, tia. Eu sou um piá novo ainda. Não, claro que não. Eu digo assim, acompanhar agora nesse ritmo, tu não vai acompanhar. Não, mas agora acho que vai dar uma alinhada, porque eu acostumei a ficar um tempo sem dormir. Como? Agora eu acho que vai dar uma alinhada, porque eu acostumei a ficar um pouquinho sem dormir. Não. Isso aí tu vai estragar tua saúde, homem. Mas não, tu teria que ver se tu consegue trabalhar menos. Eu vou dar uma tenteada, ver se eu consigo fazer um outro horário, mas tem que ver se eles têm que botar mais gente lá trabalhar com nós. Não, assim não dá. Não dá porque tu imagina, tia, trabalhar desse jeito. Como é que tu vai sair de lá às 4 da tarde, ir para estudar, daí ir para a faculdade, e a 1 tá de novo lá? Eu Não estava consigo. pensando nisso, porque ia ser meio puxado demais, porque eu quase não ia conseguir dormir. Não, mas aí tu vai estragar a tua saúde. Então tu teria que segurar, se não tem outra saída e tu tem que trabalhar, segurar um semestre a faculdade, mas não deixar de voltar, né, tia? Sim, mas eu acho que eu vou dar uma tenteada neles, porque eu fiz bastante já, então acho que eu tenho um pouquinho de moral para pedir um horário melhor. Eu acho, Adolfo, porque assim, ó, trabalhar 15 horas corrido, isso não existe. E aí no outro dia de novo? Mas no fim do mês, professor, dá uma alegria de ver aquela folha. Não, mas não adianta, Adolfo, tu tem que pensar além dessa folha, porque daqui 5 anos tu tá formado, tu pode ter outro tipo de trabalho, né? E senão tu vai continuar sempre nesse tipo de trabalho. Hoje tu é novo, tu aguenta, mas amanhã tu não aguenta, né? Eu acho. Ó, o que a Luana está colocando aqui. Tu não tem como sobreviver trabalhando 15 horas de trabalho e mais faculdade. Isso não existe. Sabe? Não, ainda mais que, assim, ó, tu sai de lá às 4h30 tu tem que dormir. Porque daí, a 1 hora tu tem que levantar, a meia hora tu tem que levantar para ir de novo. Não dá nem para dormir muito, porque o ônibus de Chapada sai às 6. 6 o quê? Sai o ônibus para ir para a faculdade, a dormir só um pouquinho. Ah, sim, pois é. E Não, volta. e aí quando tu chega da faculdade, tu já tem que ir pro laticínio de novo? Eu queria ser pobre só um dia, porque todo dia tá demais.
Não, Adolfo, eu acho que assim, ó, não, tu tem que fazer uma opção, preciso trabalho esse semestre, daí combina com o teu chefe, meu chefe, me dá uma força, eu fico esse semestre, vou cancelar minhas disciplinas. Tu tem ProUni, essas coisas na faculdade? Não, eu tenho só o CREDES, que é o da Ubra mesmo. Depois tu tem que pagar. Sim. Tu tem que ter uma boa formação para poder pagar. Não adianta tu só dizer assim, vou lá na aula para ir na aula. Tu tem que ir na aula para aprender, para depois ter resultado. Entende? Porque senão só fazer por fazer, não adianta fazer. Claro que adianta, melhor ter do que não ter, mas tem que sair bem formado, entende, Adolfo? Então faz o seguinte, vai descansar e depois conversa com a Luana. Tu tem como acessar as aulas no YouTube? Tenho sim. E aí vê com o teu chefe se ele te dá uma mão, diz, eu tenho a faculdade, vê lá, porque trabalhar em horário normal e ir para a faculdade já é ruim. Agora, nesse horário aí, depois de ir para a faculdade, fazer 15 horas mais faculdade, não tem como. Não tem? Tem jeito. Até vou mandar uma mensagem agora para ele, para ver se ele consegue mudar meu horário, pelo menos já começar segunda-feira. Mas eu acho, Adolfo, eu acho que tu teria que sentar com ele, sabe? Tu mandar uma mensagem é muito fácil dele te dizer não. Ele não está te enxergando? Esse tipo de situação, acho que tu teria que falar pessoalmente com ele, dizer, nem que tu perca a segunda. Chega segunda-feira e diz para ele, chefe, eu preciso do trabalho, mas eu precisaria também continuar estudando. O senhor conseguiria aí me dar uma força de eu trabalhar num horário normal? Entende, Adolfo? Porque tu vai mandar uma mensagem, na minha interpretação, ele vai olhar para a mensagem e vai dizer, não tem o que fazer, ele não está te vendo. Diferente é te dizer não cara a cara, entende? Se ainda mais tu é um bom funcionário lá, daqui a pouco ele vai dizer, não posso fazer esse semestre, mas o semestre que vem eu posso, entende? Tu tem que se disponibilizar e tentar fazer com que, se não nesse semestre, no próximo, tu consiga fazer. Na minha interpretação, mas fala com o pai, com a mãe, para eles ver o que eles acham também, né? Porque tu trabalhar o resto da vida assim, tu vai conseguir trabalhar enquanto tu é novo, e amanhã tu não vai ter esse emprego, porque eles vão pegar um guri novo para fazer, e aí tu tá ferrado. Na minha opinião. Mas assim, vai descansar agora, não adianta tu tá ali e não aproveitar, tu tá só se torturando. Entende? E conversamos a semana que vem, nem que a Luana mora ali em Chapada, ela também consegue te auxiliar em alguma coisa, eu consigo, os outros colegas conseguem também, mas tenta viabilizar essa questão. Não adianta tu ficar ali dormindo na frente do computador, tu só tá se judiando, tu tem que deitar numa cama e dormir. Porque isso aí é a tua saúde, é a tua vida, né? Sim. Faz tempo que eu não sei o que é dormir uma noite inteira, assim. Eu acredito, desse jeito eu acredito. Mas tenta, então, vai dar uma dormida. A semana que vem conversa comigo de novo. Sim. Tá? Me liga, me manda uma mensagem. Eu tenho que... Tu tem o meu telefone ali no WhatsApp? Pior, acho que não. Nesse telefone novo, não. Eu tenho no outro, mas eu posso dar uma olhada no outro. Não, mas anota ali. Tem como anotar? Tenho. Ó, coloca lá. 54, né? 9... Chuta. 9981 0087. Então, 954 daí primeiro. Depois 99981 0087. E aí conversamos a semana que vem. Vai descansar, hein? Porque tu vai ficar dormindo na frente do computador desse jeito. Tu trabalhou da 1 até agora há pouco. Pois é, agora eu tô ainda no doce. Se eu deitar e dormir, eu acordo amanhã só. Mas aí nós conversamos, não esquece, a Luana também se disponibiliza, porque a Luana é tua vizinha aí, se disponibiliza a ajudar,
as disciplinas, essa aula aqui que nós estamos tendo, esse reforço aqui, eu vou botar depois o link no aula, amanhã já está o link no aula. Demora um pouco para mim colocar, porque ele demora para carregar, é muito pesado. Mas aí eu vou colocar, tá? Sim. E aí vai descansar. Tá? Um abração, Adolfo, tá? Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Tá, pessoal, vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Ó, nós estávamos aqui, ó. Vocês conseguiram entender, então, ali, a Gabriela, a Tatiele, que não estavam com dificuldade no cálculo, vocês entenderam, ó, o ábaco me dá 20 milímetros essa canalização aqui. Só que, se eu abrir um ponto, eu vou com toda a abertura, por exemplo, eu abro, esse meu chuveiro é 1/4 de volta. É aquele que tu dá 1/4, abre todo a vazão, sai a vazão total daquele ponto. Automaticamente eu consumi os 20 milímetros. Por quê? Porque a minha conexão é 20 milímetros. Aí vem lá, que nem eu estava dizendo, vem a Carmen e vai escovar os dentes. Ela abre 1/4 de volta, automaticamente ela consome no ponto mais baixo, que seria o lavatório, e vai dar perda de vazão no meu chuveiro. Bom, se eu tiver uma boa pressão, eu compenso. Mas, normalmente, numa casa térrea, eu não tenho boa pressão, porque eu tenho que erguer muito o meu reservatório para gerar uma boa pressão. Então, o que eu tenho que ter? Pelo menos ter uma boa vazão e uma pressão razoável, de 4 metros de altura o meu reservatório, em relação ao meu chuveiro. Aproximadamente. Muitas vezes é difícil de conseguir isso. Então, se eu não consigo isso, vamos supor, um projeto Minha Casa Minha Vida, não consigo os 4 metros. Consigo talvez 3. Tá? Então, o que eu faço com o meu reservatório? Ponto de acumulação de água, reservatório. Eu boto em cima do meu chuveiro. Porque aí eu vou percorrer pequena distância para abastecer o chuveiro. O que vai acontecer? Eu vou diminuir a perda de pressão, porque eu corro pouco com esse cano. Ele vai ter distância pequena, entende? Eu tenho que juntar a pressão com a vazão. Se eu não tenho uma boa pressão, 10 metros de coluna d'água, não vou ter numa casa térrea. Não vou ter, no meu caso, aqui na praia, num apartamento, no último pavimento. O que eu preciso fazer? Eu preciso, pelo menos, ter um abastecimento mais direto possível. No meu caso aqui, que nem eu estava explicando antes, eu tenho que passar no medidor para medir a água que eu consumo. Então, não vou ter uma boa pressão e vou ter uma péssima vazão porque estou trabalhando com cano fino. Eu vou ter uma saída única, pressurizar a rede, gastar num pressurizador e cada vez que eu abro a torneira, gastar luz para pressurizar essa água. É o único jeito, não tem outro jeito. Por quê? Porque tem pouca pressão e pouca vazão. Bom, então agora nós vamos entender como é que eu vou fazer o processo de abrir duas torneiras, ou a torneira do lavatório e o chuveiro de forma simultânea, junto. Todo mundo pegou a folha ali que eu pedi? Sim? Então, vamos lá. Eu vou ditar, ó. Vou ditar aqui e vocês calculam. Ó, deixa eu pegar uma caneta também aqui, para depois eu ir anotando os valores que vocês me passarem. Estão com a calculadora em mãos aí também? Todo mundo? Ó. O que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos pegar a fórmula da área do círculo. O cano não é um círculo? É um círculo. Eu tenho que saber a vazão
é o volume. Eu tenho que saber o volume que passa de água dentro deste cano. Então, área, preciso saber a área do círculo, tá? Π vezes D2 sobre 4. Escrevam ali, a área igual π vezes D2 divididos por 4. D2 é D ao quadrado. O que é o π? O π é 3,14. Vezes o diâmetro. Qual é o diâmetro que nós estamos trabalhando? Com o diâmetro de 20 milímetros. Colocam 3, a área é igual 3,14 vezes 20 ao quadrado divididos por 4. Qual é o resultado? A Luana já fez, ó. Se todo mundo achou 314 milímetros quadrados, por que milímetros quadrados? Porque eu elevei ao quadrado o 20 milímetros. Então, eu tenho em área 314 milímetros quadrados é a área do meu cano de 20 milímetros. Se eu abrir ao mesmo tempo todo o meu lavatório, gera 1/4 de volta, e 1/4 de volta no meu chuveiro, desses registros que são 1/4 de volta, é bem rápido. Nos outros, aqueles que eram de rosca, tu tinha que abrir, de repente não abria tudo. Agora, com 1/4 de volta, tu deu 1/4 de volta no registro, ou na torneira, abriu toda a vazão. Então, tenho lá, se eu abrir o meu lavatório e o meu chuveiro, todo ele, eu vou ter 2 pontos abertos de 20 milímetros. Então, multiplico os 314 por 2, vai me dar 628. A Luana já botou ali, ó, 628. Tá certo? Se eu tiver um cano de 20 abastecendo desde o reservatório até esses pontos todos, vai acontecer aquilo. Quando eu abrir o ponto mais baixo, vai enfraquecer a água no ponto mais alto. Qual é o ponto mais alto? O chuveiro. Então, vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos colocar a saída do meu reservatório com 25 milímetros. Vamos calcular a área. A área é igual a 3,14 vezes 25 ao quadrado divididos por 4. Quanto é que deu? 490,63. 491. Tá? 491. A Luana calculou ali. Beleza? Bom, se eu abrir 2 torneiras de 20 milímetros, eu tenho um consumo de 628. Se eu tiver um cano de 25 saindo de lá, do reservatório, eu vou ter uma vazão de 491. Eu vou ter uma perda de quanto? De 137. É isso? Isso aí. Então, eu tenho uma perda de 137. Vai funcionar bem melhor do que eu sair de lá do reservatório com um cano de 20. Ah, mas eu quero melhorar bastante, Jair. Eu não quero perda nenhuma. Então, vamos calcular a saída do reservatório com cano de 32. Pega lá, a área é igual 3,14 vezes 32 ao quadrado divididos por 4. Quanto é que deu? É esse 803 ali, Luana? Ok. Então, 803. Então, se eu sair do meu reservatório com um cano de 32, fazer todo o barrilete, que é os canos em cima da laje, quando eu tenho a coluna que desce para o ponto de abastecimento, reduzir para 25, e quando eu chegar no níquel, para rosquear, o níquel é aquela conexão que rosqueia
torneira ou rosqueia o registro. Não, o registro não, desculpe, perdão. O nípel não. O nípel sim. Ou a rosca do abastecimento, ou rosqueia o chuveiro, ou rosqueia a torneira. Então, eu tenho 803. E se eu abrir 2 pontos, eu vou ter 628 de 20. Abriu 2 pontos de 20, eu tenho um consumo de 628 milímetros quadrados de água. E aí, com o cano de 32 no barrilete, eu tenho um consumo, uma vazão, um abastecimento de vazão de 803, vai me dar perda? De vazão no ponto a ser abastecido? Não vai, por quê? Porque se eu diminuir 803 para 628, vai me dar 170, 160 e poucos. É isso? Para aí, a Bruna colocou aqui NOPS. Não entendeu, Bruna? Agora eu fiquei sem saber se a Bruna botou agora KK. Quis dizer que não vai dar perda. Ah, não vai dar perda. Ah, tá, ali não vai dar perda. Tá bom, isso aí. Então, vocês entenderam? Ó, eu tenho que abastecer para mim ter perda zero. Ah, tá, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar os 3 pontos junto. Ah, mas aí também é uma desgraça, né? Porque aí tu quer que um vá lá e escove os dentes, um tome banho e o outro faça xixi no vaso, se lave, fez cocô e vai se lavar com a ducha higiênica. Quer dizer, gente, aí é demais. Então não precisa fazer este absurdo agora me faltou a palavra. Um absurdo, assim, de canalização, ou fazer uma previsão de que tudo vai estar aberto ao mesmo tempo. Essa probabilidade existe? Até existe, mas é muito difícil, né? É muito difícil. A preocupação que a gente tem que ter, pessoal, é com aqueles pontos de abastecimento que nós estamos utilizando que podem gerar perda. Por exemplo, se essa perda, vamos supor que nós tenhamos assim, ó, eu preciso me preocupar com a válvula de descarga? Preciso. Mas assim, ó, se a válvula de descarga tiver uma perda de vazão, vai diminuir a água. Se 2 pessoas utilizarem a mesma válvulas com a mesma canalização, oriundas da mesma canalização ao mesmo tempo, vai dar perda de vazão, ok. Mas ninguém está tomando banho, escovando os dentes dentro do vaso sanitário. Vai dar uma perda que pode ser até perceptível, ó, enfraqueceu a saída da água no vaso. Mas daqui a pouco, despressuriza uma lá, larga o botão de uma, vai voltar a ter a perda. O que eu tenho que evitar é que dê bolsa de ar na rede e aí as canalizações não funcionem. Mas não é o caso, né? Porque aqui, ó, por exemplo, se vocês pegarem ali, vamos ver aqui, onde é que tá aqui? Tá aqui. Ó, se vocês pegarem aqui, ó, a Milena, esse aqui é da Milena, né? A Milena saiu daqui com um cano de 60 e depois transformou em 40. Alguém me chamou aí? Não? Não. Vamos fazer esse cálculo da válvula, que a válvula não me preocupa tanto, entende, pessoal? Porque a possibilidade por exemplo, a Milena tem aqui, ó, a saída da válvula com 60, e aí, ó, vai lá, vem cá, e está na mesma, oriunda na mesma canalização inicial, 60, beleza? Beleza, tá ali. Então, ok. Agora,
daqui, ó, para cá, ela diminuiu para 40, porque o ponto de abastecimento é com 40. Tá? Então, assim, ó, como que eu posso ter perda nesse caso? Eu não teria, porque assim, ó, quanto é que está um cano, a área, a vazão, o volume de água num cano de 40? Vamos calcular ali. Bota lá, a área seria pi de 2 sobre 4. Então, 3,14 vezes 40 ao quadrado divididos por 4. Quanto que dá? 40 ao quadrado vezes 3,14 divididos por 4, dá 1.256. A Luana colocou ali. Todo mundo faça essa conta, pessoal, para ver se milímetros quadrados de área, tá, da vazão da área desse cano. Agora, coloquem lá, 3,14 vezes 60 ao quadrado divididos por 4, igual a quanto? 60 ao quadrado vezes 3,14 divididos por 4. Vai dar, a Luana colocou ali, 2.826. Ó, perda de pressão, perda de vazão, 0. Porque quanto dá 1.256 vezes 2? 1.256 vezes 2 dá 2.512 milímetros quadrados. O que significa? Se eu apertar os dois vasos sanitários, os dois, ao mesmo tempo, eu vou ter, e os dois estão abertos, o total do registro da válvula, que vai passar água direto naquele cano de 40. Os dois vão me consumir a área em volume de água de 2.512 milímetros quadrados. E o meu cano de 60 até a interseção, a derivação de cada unidade, uma válvula seguindo reto e a outra dobrando à direita, as duas vão ter 2.826 milímetros de água a oferecer para as duas. E eu vou consumir 2.500, vai me sobrar 300 milímetros quadrados de água. Conseguiram entender, pessoal? Professor, Oi? se eu, por exemplo, ali no banheiro, tá? Que o barrilete passa pelo lavatório, pelo vaso sanitário, pela ducha, perdão, e pelo chuveiro, tá? Eu posso manter o mesmo barrilete até o final? Só faço as descidas em cano de diâmetro menor? Sim, tu deve. A única coisa que tu não pode, tu pode manter até o final. A única coisa que tu não vai poder, eu faria o seguinte, ó. Eu desceria, tu tá enxergando aqui a mãozinha, Sim. O cursor aqui? O mouse, ele sim. Tá. Então, ó, eu desceria aqui, sabe por quê? Porque esse ponto aqui, ele tá a aproximadamente 30 centímetros do chão, tá? Então, tu desce lá 30 centímetros, e aí conecta aqui e segue para lá. Abastece aqui, e aqui tu sobe, porque aqui tu vai ter que descer e subir para passar dentro do registro. Ah, esse ele não precisa vir de cima. Ele pode vir de baixo mesmo. Não, esse aqui tem que vir de baixo, por quê? Porque ele vai ter que passar dentro do registro. Sim, entendi. Tu vai ter que passar dentro do registro para depois ir com a água no chuveiro, porque quando tu quer fechar e quando tu quer abrir, a água tem que ter vindo antes do registro, entende? Professor, mas daí ali na questão da pia e ir até no chuveiro por baixo, você não vai ter que fazer um recorte na horizontal, na parede? Daí não perde resistência? Na realidade, ó, esse trecho aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, daqui, opa, vamos diminuir esse tamanho de letra aqui, de linha aqui, ó,
este trecho daqui até aqui, tu vai recortar, realmente, tem esse detalhe, ó, daqui, ó. Porque eu fiz diferente. Tipo, eu desci desci com o cano do chuveiro na vertical, dei mal e mal um cortezinho na horizontal e subi. Daí só no registro, eu fiz tipo uma alimentação. Entendi. Aí e os outros desceu todo do barrilete? Todos do barrilete. Na verdade, todos, até o chuveiro. Só a única coisa que no chuveiro tem uma leve dobradinha, né, na horizontal, que ele só... Isso. Tá. Pode ser. Qual que é o ideal? Assim, ó, este corte aqui, deste tamanho, ele não desestabilizaria essa parede. Deste tamanho aqui. O problema é assim, ó, se tu for fazer... a cozinha, então, que é um corte maior. Não, ou na realidade é assim, ó, deixa eu fazer uma colocação para vocês. Vamos supor, da cozinha. Na cozinha também não desestabilizaria. O problema... Não, da outra parede ali, a que pega a geladeira... aqui, ó, por exemplo, na cozinha. Aqui assim, ó, parei um pouquinho. Vou botar aqui. Aqui assim eu desceria, tá? Aqui assim eu desceria. Aqui assim eu desceria. Aqui assim eu desceria. Em pontos individuais, desceria do barrilete. E aqui assim eu desceria. Por quê? Porque se tu fizer um corte, ó, vamos supor, tu desce aqui e faz esse corte aqui, e daqui tu faz esse corte para cá, ó, aí sim, aí tu desestabilizou, inclusive, a amarração de canto da parede. Conseguiram entender? Agora, se tu só fizer um corte, desceu aqui, ó, e só fizer esse corte aqui, tu não desestabiliza a parede. Agora, se tu fizer correr com o teu corte, ó, por tudo isso aqui, ó, aqui, e depois correr mais para cá, assim, aí tu vai desestabilizar a parede, né? Agora, se tu correr aqui, ó, isso aqui vai dar o quê? 1,5 metro de corte. Esse aqui, 2 metros de corte. Isso não desestabiliza a parede. O problema é que tem gente que faz um corte assim, ó. Vou colocar para vocês aqui, ó. Tem obras que tu vê que o cara desceu aqui, fez um corte aqui assim, e depois fez um corte aqui assim, ó. O cara desestabilizou a parede. Inclusive, esta amarração aqui, ó. Então, cortes de até uns 2 metros, mas longe um do outro não teria problema. Isso é normal. Tu fazer um corte desse tipo. Agora, vamos supor, eu fiz um corte aqui neste lado, e no outro lado, ó, aqui assim, ó, que daria um corte 4, 5 metros lineares, e inclusive com o canto aqui assim, ó, desestabilizando o sistema. Não, aí é um absurdo. Aqui, ó, seria fácil tu fazer o seguinte: faço uma baixada vertical aqui assim, faço outra aqui assim, faço outra aqui assim, e outra aqui assim, e aí, aqui eu vou ter que fazer, porque senão eu vou ter que fazer as baixadas, até aqui eu conseguiria, mas aqui eu teria que fazer uma baixada na janela, então eu não tenho, eu tenho como que vir como horizontalmente. Então aqui, ó, na realidade, se tu vai fazer esses 4 pontos descendo, ó, 1, 2, 3, vem com o teu barrilete, desce aqui assim, ó. E aí depois faz horizontal. Conseguiram entender? Sim. Professora, então, eu te mandei ali no WhatsApp a foto só daquele ladinho ali do banheiro. É a primeira conversa lá, Bruna. Esse aqui? Não. Não, tô errado, desculpa. Você não precisa errado. É no teu, né? Tá. Não tá errado, Milena, tá, Bruna? Tá certo, Bruna? Ó, o que tu fez, ó? Tu trouxe o barrilete aqui, baixou aqui, tá correto, tá? Ó, no tu baixar aqui, tu deixou um ponto, um registro, o lavatório. Para aí. Eu coloquei como se fosse um registro de gaveta. O problema maior, eu vejo o seguinte, ó. Aí tu teria que ter, neste caso, tu teria que ter vários registros de gaveta, né? Tu teria que ter um aqui,
tu teria que ter um aqui. Então, se eu, por exemplo, acho que daí teria que se fazer assim, ó. Para eu vou fazer Por isso, então, que se desce do barilete e faz o corte para poder fazer o registro de gaveta. Isso. Porque na realidade, tu em algum momento, claro, tu vai ter um registro de gaveta lá em cima, no reservatório, mas cada vez que der Mas aí não precisa subir na casa. tu tem que subir. Então, essa é a questão. Então, aqui, ó, o que eu faria aqui, ó, Bruna, para te ter esse registro único? Para aí, vamos... aqui eu não consigo enxergar. Vamos pegar aqui assim, ó. Deixa eu dar um print aqui. Ó. Aí, o ideal, neste caso, seria você fazer o seguinte, ó. Vamos dar um... aqui... Estão enxergando o desenho aqui? Sim. Deixa eu botar aqui melhor para não dar essa sobreposição aqui. Tá. Tá. O que eu faria aqui, ó, Bruna? Eu colocaria aqui assim, ó, baixaria aqui o teu registro de gaveta. Esse registro de gaveta, vamos supor aqui, ó. Vamos pegar o registro de gaveta. Eu colocaria o registro de gaveta aqui assim, ó. Tá? Esse X é um registro de gaveta. Aí eu iria lá e aí neste ponto, porque tu faria um corte de quanto aqui? Tu faria um corte aí do que? De 1,5 m. Então, quando tu chegasse aqui, ó, aí no ponto de abastecimento, para te não ter mais curva, no ponto de abastecimento, tu faria isso aqui, ó. Tá? Sim, daí sobe ali no registro do chuveiro. Por exemplo, se tu tiver isso aqui a 30 centímetros, tá? Tu não precisaria este registro de gaveta aqui, ó. Tu teria lá em cima. Mas assim, ó, tu vai correr 1,5 m. Tá? Então, o que tu faria? Aqui assim, ó, tu já abasteceria para cá, ó. Se tu tiver no ponto de abastecimento... Não, desculpe. Aqui assim, ó. Porque daí eu já vou ter a ducha higiênica. Tu abasteceria ali, ó. Aqui tu tem um joelho, aqui tu tem um T, e aqui assim tu vai ter o outro joelho, descendo aqui assim, ó. Pai, vamos fazer inteiro lá. Onde é que está o teu chuveiro? O teu chuveiro vai estar... Ele tá, na verdade, tá todas as medidas certinhas do chão. É que como ele tá bem alto, né, da laje, por isso que tá parecendo que tá... Mas seria 2,10. Então, aqui assim estaria ele, vamos supor, a 2,10, né? Isso. E 1,10 seria o registro ali dele. Sim, então, vamos trazer ele aqui, ó. Tá. Tem o meu chuveiro ali, tá? E aqui assim estaria o meu registro, ó. Do meu chuveiro. Conseguiram entender? Bom, deu um vazamento nesse meu negócio aqui. Ó, aqui assim eu tenho mais a minha saída do meu lavatório, tá? Então, ó, deu um vazamento. Eu vou lá e fecho esse registro aqui, ó. E o vaso tem algum registro próprio ou a própria válvula já serve? A válvula é registro. A válvula de descarga, ela tem um registro. Para te refazer os reparos da válvula, tu fecha o registro, tira ali e não passa água. Tá? A válvula já é um registro. Só que, vamos supor que deu uma quebra neste cano aqui em cima, ó, no cano da válvula. Tá? Aí o que tu tens que fazer? Por isso que lá na saída do teu reservatório, vamos supor que aqui fosse o meu reservatório, aqui assim eu deixo um registro, ó. E assim eu deixo um registro. Deu um problema nesse cano aqui em cima, ó. E o registro está lá embaixo.
Deu um problema no registro aqui, no cano aqui. Vazou água. Fui fazer um furo lá para botar um espelho e uma prateleira e furou o cano do vaso, que abastece o vaso. Bom, eu tenho que subir correndo lá na minha caixa d'água, embaixo dela, e esse cano no sair, isso é que nem eu botei os meus ali, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, vamos ver. Como é que é o nome do meu hidráulica, né? É instalações hidráulicas. Instalações hidráulicas, está aqui. Quer ver, ó? Eu mandei esses tempos atrás para vocês, ó, do meu lá em casa. Ó. Tá aqui, ó. Cada saída do barrilete, para ir para o barrilete, eu tenho um registro gaveta. Conseguiram entender? Então, ó, esse aqui é o cano que vai para a válvula. Esse de 60 aqui, ó. Vou lá, deu um problema na válvula, fecha o cano. Tá certo? E esses outros aqui é o que abastece o restante daquele apartamento lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar para que o meu reservatório, nas saídas do meu reservatório, aqui, ó, foi a Bruna que mandou esse aqui ontem, né, Bruna? Sim, fui eu. Ó, tá vendo, ó? Aqui eu tenho um registro para limpeza. Aqui eu tenho um registro de saída. Aqui eu tenho um registro de entrada. Estourou a minha torneira boy. Eu tenho que trocar ela. Eu tenho que fechar esse registro aqui para trocar ela. Vocês viram que a entrada, o caninho é fino e a saída, o cano é grosso? Para ter vazão. Porque esta entrada aqui é de 25, tem pressão. Que compensa a pouca vazão. Porque isso aqui de 25 é o máximo que a Corsã disponibiliza para te entrar dentro do medidor. É como o medidor que eu tenho aqui no prédio. Não é da Corsã. É individual dentro de cada apartamento. No corredor lá, tem um leitor, um medidor de quanto tu gastou de água. É individual de cada um. Mas tem o cano é de 25, porque não tem como tu passar dentro de um medidor com qual é o tamanho que tu vai passar. Se o medidor tem medidores convencionais seriam de 20 e 25. 25, e daí de saída ali seria 32. Esse aqui? Não, a entrada seria de 25. E daí a saída de limpeza, extravasor ali, seria de 32, né? Um a mais do que a entrada. Isso aí. Por quê? Porque, na realidade, essa água deu um problema na torneira boia, pifou e aí está enchendo d'água e vai transbordar na casa. Essa água aqui é pressurizada. E essa aqui é uma água de vazão livre. Então, se for o mesmo diâmetro da entrada e da saída, vai inundar a casa. Porque a pressurizada tem uma velocidade maior. Tomara que futuramente inventem um sinal, tipo um sinal sonoro, um sensor, para quando tiver ocorrendo isso, apite. Porque às vezes tu vai notar que tá saindo no teu telhado lá, já faz um tempão que tá escorrendo água de repente. Sim. Por isso que o extravasor, o ladrão, tem que ser visível. É o que nós conversamos ontem, né? A aula foi ontem, né? Naquele caso que tu fizeste, Bruna, de colocar dentro de um ralo. Tu não, até pode ser assim, ó, que não esteja errado, mas eu aprendi na faculdade, isso há 40 anos, que o extravasor tem que ser visível. Eu teria que ver na norma, se a norma fala esses termos exatamente, sabe? Não, eu li hoje na norma, e ele fala, inclusive, de caso tiver a disponibilidade de colocar até algum sensor, tipo, que é para ficar super visível. Isso. Na norma de tarde.
Então, é isso mesmo. Por quê? Porque, na realidade, se tu não vê, sabe quando é que tu vai te aperceber? Na primeira fatura da água que aparecer. Com um consumo excessivo, tu tá botando água fora, né? Entende? Então, quer dizer, daqui a pouco vai levar um mês para te ver lá, ou mais, depende de quando foi feita a última leitura, para te perceber que alguma coisa está errada. Aí tu vai chamar a Corsan vai ir lá, vai fazer uma aferição no teu medidor, o medidor está correto, ela vai dizer, olha, não é, a medição está correta, o senhor está gastando água, o senhor deve ter algum vazamento, mas aí já é tarde, aí já teve que pagar. E isso, correndo assim a céu aberto, olha, o consumo é violento. É uma coisa fenomenal o gasto. Por isso que tem gente que daqui a pouco o cara tinha lá um consumozinho de R$100 por mês de água. Daqui a pouco apareceu 2.000. 2.000 é porque tem vazamento. Não existe essa diferença, entende? O cara gastou o equivalente a mais de ano. Só que ficou aberto o tempo todo. Estava vazando. E isso acontece para isso acontecer, basta essa peça branca aqui do desenho cair que não tem mais boia. Aí essa torneirinha aqui afunda, porque isso aqui é um ferrinho. Agora já não é mais ferro, agora eles estão fazendo como está aqui no desenho. Mas antes era um ferrinho. As torneiras boias antigas eram um ferrinho com isopor na ponta. Quando esse isopor se desgrudava do ferrinho, o ferrinho baixava. O ferrinho baixou, começa a entrar água sem parar. E começa a sair aqui. Se esse ladrão, esse extravasor não for visível, não está na praga. Vai pagar água. Tá, pessoal, vamos voltar lá. Vocês entenderam? Quem estava com mais dúvida era a Tatiele e a Milena. É isso? A Tati mandou uma mensagem ali que ela já tinha... Ali, ó. Já escrevi minha dúvida, por isso vou sair. Ok. Beleza, Tati. Tá? Sem problema nenhum. Pessoal, assim, ó. Vamos para a Gabriela. A Gabriela tinha dúvida também, Gabriela? Sim. E ficou claro? Sim. Se não ficou, nós repetimos. Tá, quem é que mais está aqui na aula? Está mais a Bruna. A Bruna está claro, Bruna? Sim, bem claro. Obrigada. A Milena? A Milena fugiu. Tudo certo, Milena? Ficou ainda alguma dúvida ou está certíssimo? Nada de problema? Tá. A Jossandra. Jossandra fugiu? Vamos pular para a Gabriela. A Gabriela já disse que está tudo certo. Não, a Gabriela disse, né? Sobre os pontos, diminuir as conexões. Ok. Isso. Os pontos, eles têm que ser, Milena, assim, ó, o mais direto possível. Vamos abrir o teu desenho de novo aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vim aqui, pessoal, ó. Eu vim aqui, não dobro para cá. Eu vou até lá, porque aqui, essa conexão aqui, ó, Milena, eu não vou ter. É uma perda a menos. E imagina, ó. Tu imagina eu vim aqui, e lá, e aqui. Eu estou fazendo caminhos desnecessários. Aqui, ó. Aqui assim, ó, Milena. Vamos supor, lá em cima, ó. Tu veio para cá e foi para lá. Se fosse o caso, eu faria o seguinte, ó. Quer ver, ó, como é que eu diminuo isso aqui, ó? Tá enxergando, Milena? Vocês todos estão enxergando o que eu estou fazendo?
Sim. Não? Sim? Tá. Então, ó, Milena, aqui, ó, o que que eu faria aqui nesse caso? Ó, em vez de fazer isso aqui, fazer esse corte aqui, eu sairia aqui, ó, opa, aqui, e faria isso aqui, ó. O que que eu diminuí? Este aqui, eu diminuí, ó, este joelho aqui. Tá certo? É um joelho a menos. Ah, mas um joelho é barato. O joelho é barato, mas ele me dá perda de pressão. Porque a água vai sair com velocidade. Saiu lá da caixa para baixo, quando chegou na laje, pegou um joelho. Daí veio para cá. Aí pegou um joelho, veio para cá. Aí pegou outro joelho, veio para cá. Aqui, então, eu saí lá de baixo, peguei um joelho aqui assim, e assim tem um joelho. Tá? Aí, outro joelho eu tenho aqui, e aí não tenho mais joelho. Eu tenho esse T que eu preciso para fazer a conexão, tenho esse que eu preciso, tenho este que eu preciso, e tenho esse que eu preciso. Só uso o que eu preciso. Deu para entender, pessoal? E a outra questão daí, Bruna. A Bruna está aí ainda? Sim, tô aqui ainda. Então, ó, Bruna, assim, ó. A outra questão aqui, ó, é a questão do registro. Por exemplo, se eu tiver que cortar isso aqui, ó, até aqui, ó, este ponto daqui aqui, ó, isso aqui vai me dar 1 metro e pouco, tá? Aí eu desci aqui, ó, botei o registro. Ou se tu quiser descer ponto por ponto, tu vai ter que botar 3 registros. Não Sim. não seria muito viável colocar 3 registros, vai ficar 3 registros aparecendo. Por menos, então, ó, colocar essa descida individual, essa aqui, ó, coloca individual, coloca um registro aqui, tá? E essas duas colocar junto, que daí coloca outro registro ali. Mas se tu fizer esse 1 metro e pouco aqui, ó, não vai te dar nada, entende? E aqui, desci aqui, coloca um registro aqui, ó. E aí corre vertical aqui e depois corre horizontal, tu vai estar com esses 2 pontos aqui cobertos com o registro. Até porque depois na cozinha, ali na pia, dá para esconder o registro no móvel. Se for o caso, Né? vai na pia, esconde o registro no móvel ali, tá resolvido o problema. Ou se tu deixar bem lá em cima, normalmente o pessoal gosta de deixar bem em cima do ponto que é abastecido, né? Também, só tem que deixar acima dos locais que vai aqueles armários aéreos daí, né? Lá, 30 centímetros do forro, 20 centímetros do forro. Deu problema, sobe numa escada, vai lá e fecha. Tá? Porque é importante que tenham registros internos para que tu não feche toda a água da tua casa para ir lá trocar uma torneira. E aí tem que subir lá em cima para fechar tudo. Por exemplo, no nosso caso aqui, nesse apartamento da praia, tem registros nos banheiros, que é um para os 2 banheiros, e tem um na cozinha e área de serviço junto, o mesmo registro. Mas aqui seria uma coisa simples, deu problema, vai ali no medidor, que é só abrir a porta, está no corredor, e fecha o medidor. Termina a água do apartamento. Mas eles botam, porque assim, ó, deu um furo lá na cozinha. Foi fazer um furo e furou a cozinha. Eu preciso ficar com o apartamento inteiro sem água? Não, eu só fecho aquele registro da cozinha. E o resto da casa continua com água. Os banheiros continuam com água. Então, tem essas questões lógicas, mas assim, ó, sempre atalhando o caminho, o mais direto possível. Menos distância e menos conexão. O projeto tem que ser racional. Tá? O mais direto possível, e tu vai gerar menos distância e menos conexão. Certo? Então, vamos lá. Quem ficou com dúvida ainda de algum ponto?
Ninguém? Então não faz mal vamos ver a Milena. Não faz mal passar os 2 canos na mesma parede para eles seguirem por cima, não cortando a parede, é isso? Vai só descer nos pontos necessários. Não, nesse caso de 2 canos é assim, ó, Milena. Ó, a representação que eu disse, os 2 canos, não seria na parede, é no barrilete. Eles podem estar encostados um no outro aqui, ó. Tá? E este aqui do vaso sanitário, ele só vai descer no ponto que ele vai abastecer. Porque ele só tem um ponto para abastecer. É a válvula do vaso. Então, ele vai... Aqui ele vai descer e ele não precisa de registro, porque a válvula é um registro. Tu conseguiu entender? Agora, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Então, não faz mal passar 2 canos na mesma parede. Mas tu não está passando na mesma parede. Esse cano aqui, ó, ele é na laje, em cima da laje. É assim, ó, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? É assim que ele corre. Aqui embaixo, apesar dessa sujeira tudo, é uma laje, tá? É a laje de forro do meu prédio. Então, o cano passa em cima da laje, ó. Tu tá vendo que aqui tem uma derivação, ó. Mas, ó, esse cano aqui é de 40. E aqui, ó, ele tem uma derivação para 25. E aqui, ó, deve seguir com 32, provavelmente. Não, desculpe. Esse cano aqui está por baixo do outro, ó. Esse aqui está passando para cá e vem para cá, ó. Vocês estão enxergando? Sim. Tá. Sim. Então, assim, ó, tá aqui um cano de 40, que vai abastecer. Aqui eles botaram uma emenda, é uma luva que segue com outro cano, ou com o mesmo cano. E aqui, assim, ó, pessoal, esse cano está derivando para cá. E aquele outro é outra rede que está passando por baixo dele. Então, assim, ó, esses canos que nós estamos desenhando ali, ó, Milena, peraí, vamos voltar lá. Aqui. Este cano, ó, estão enxergando, pessoal? Sim. Tá, então, ó, este cano aqui, ó, que saiu do reservatório, ele está em cima da laje. Vai em cima da laje até lá, desce e abastece a válvula. E o outro vai por cima da laje, aqui assim, ó, vai. Opa, desculpa, aqui, ó. Vai em cima da laje, corre para lá, desce aqui e abastece os outros pontos lá. Esse que nós vimos em cima, ele está em cima da laje. Não é que eles estejam dentro da parede. Por que eu coloquei aqui? Eu coloquei aqui para quando ele quiser, quando for para descer, ele esteja em cima da laje, mas na prumada da parede e vai descer bem aqui. Sem outro joelho. Se ele vier aqui e vier aqui, ele vai ter mais este joelho aqui, que é perda. Quanto menos joelho, quanto menos curva, quanto menos T, melhor. Mas tem casos que tem que ter, não tem jeito. Mas não vamos fazer volta com os canos, que nem vir aqui, vai para lá, vai para cá, não. Façam o mais retilíneo possível. Fui lá, vim aqui, economizei este joelho aqui. Em vez de ter este joelho aqui, eu tenho ele aqui. E esse aqui não existe. Deu para entender? Então, esses canos são no barrilete. Barrilete é o cano horizontal em cima da laje. Quando desce, se chama coluna. Para de se chamar barrilete. É assim que vocês vão encontrar na literatura, nos livros, na internet, eu não sei, deve ter muita coisa também, né? Vamos ver aqui, vamos voltar para a nossa aula aqui. Vamos abrir aqui a mensagem. Milena. Sim, entendi. Tá. Nem mais uma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então tá bom.
Professor Maria Keide está com dúvida. Como forma de apresentação de projeto precisa conter o diâmetro e o peso? O peso não, o diâmetro sim. O peso, Keide, tu tens que fazer ele em uma... Deve, tá? Fazer ele num memorial descritivo de cálculo. Tá? Mas deve para te saber, amanhã deu algum problema, eu tenho o cálculo de onde surgiu aquele cano. Tá certo? Então, aquele cálculo do diâmetro, para mim ver se eu aumento um diâmetro, aumento 2 diâmetros, eu tenho tudo na minha memória de cálculo. Tá? Por que eu aumentei? Pela possibilidade de abrir de forma coincidentemente junto dois pontos de abastecimento que são abastecidos pelo mesmo cano. Por isso que até aquele ponto eu aumentei o diâmetro. Tá? Deixar essa memória de cálculo de vazão junto no projeto, tá? Pode mandar para o teu cliente, mandar para o encanador, ele não vai entender o que é aquele cálculo, ele não sabe o que é pi, ele não sabe o que é diâmetro ao quadrado, e ele não sabe que pi é 3,14, e ele não sabe por que tu está calculando aquela área, ele nem sabe esse cálculo de área na maioria das vezes. Mas tu tem, tecnicamente, a comprovação daquilo que tu fez de forma técnica. Tá? Tá certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Ficou claro, Kate? Então, tá beleza. Se tiver mais alguma dúvida, eu não tenho pressa. A pressa é de vocês, porque é sábado de noite, eu agora vou jantar, vou tomar um vinho com a Carme e descansar. Certo? Alguém me perguntou aqui, eu acho que foi a Milena, não, quem é que perguntou para quando que é o trabalho? Eu vi alguma coisa, que dia é a planta? Milena. Milena, assim, ó. Eu gostaria que nós terminássemos para a próxima aula. Só que eu me passei, ó, na aula passada, já tenho que dizer isso para vocês. Eu acho que no calendário eu não posso dar aula na quinta-feira, né? Eu fiquei sabendo isso ontem. Na quinta eu não sabia. Porque quinta-feira nós temos que olhar o calendário da Ubra, para aí que eu já vou dizer para vocês. Deixa eu pegar o calendário aqui. Eu fui ver isso depois, porque o pessoal da aula de ontem me falou. Eu não tenho o calendário aqui, está na outra parte. É, porque as aulas práticas estão sendo suspensas. Não é por isso, Bruna. É que assim, ó, é quinta-feira santa. Sim, é feriado. Tá, certo. No nosso caso, as nossas aulas não vão ser suspensas, tá? Porque elas são teórico-profissionalizante. Vamos ver aqui, é abril, né? Ó, se vocês olharem ali, quinta-feira, dia 9, está marcado como feriado no calendário. Vocês viram ali? Vocês têm esse calendário aqui, ó, pessoal? Sim. Uhum. Tá? Vocês dão uma olhada lá, porque quinta-feira eu fui ver isso, porque os alunos de ontem me disseram que nós não teríamos aula na sexta, porque sexta é sexta-feira santa. E aí, quinta é quinta-feira santa, é o que eles chamam de ponte. Estão lembrados? Então, a gente entregaria dia 16, que é na próxima. A entrega é no dia 16, tá? Por que eu gostaria que vocês me entregassem? Porque dia 16 eu gostaria de começar esgoto. Mas assim, ó, se nessa semana, nessas 2 semanas, vocês tiverem dúvida, vocês me mandam um WhatsApp, eu na hora, muitas vezes não consigo responder, mas depois eu respondo. Tá certo? Se conseguir, Luana, entregar uma isometria, melhor. Claro que assim, ó, eu não vou estabelecer dados assim, aquilo. Quem entregou uma isometria? A isometria estando correta, vai ter uma consideração de pontuação melhor de quem não entregou, não tenho dúvida, porque eu não tenho como fazer diferente, entende? Eu gostaria de dar 10 para todo mundo. Seria o ideal.
Não vai acontecer isso, né? Tem alguns que têm mais facilidade, tem outros que têm mais dificuldade, mas assim, ó, eu estou contente que eu entendo que nós estamos indo bem. Eu não sei o que vocês acham, né? Eu acho que eu me superei um pouco, porque eu nunca imaginava dar aula dessa forma. Tanto que se vocês pegarem, por exemplo, os professores que se prontificam a dar aula nos próximos semestres dessa forma, eu não estou entre eles, eu não fiz o curso. E não quero fazer, porque eu acho assim, que eu gosto de estar na aula, tá? Mas assim, eu estudei bastante, tive que estudar, tive que fazer um monte de aula para poder entender um pouquinho do sistema, mas sei muito pouco, né? Mas, obrigado, Bruno, obrigado, Luana, tá? Mas assim, deu trabalho, porque eu sou do tempo do papel, né? Mas assim, minha filha me ajudou, a Carmen me ajudou, o pessoal da Ubra me ajudou muito, o pessoal de Canoas deu umas aulas, assim, sensacional. Eu acho que eu peguei 10% das aulas deles, sabe? Mas, assim, acho que foi... Eu me surpreendi, tá? Mas, assim, espero que vocês tenham ficado bem também, tá? Então, tá. Pessoal, assim, ó, a aula fica bem mais produtiva para não perder o foco, tá bom? Eu também, esse aspecto, Luana, eu não imaginava que ia acontecer realmente, porque daí não tem conversas paralelas, né? Ficou lá, se prestou atenção, pode que a pessoa não preste atenção lá na casa, né? Mas se prestou atenção, ele tira proveito, né? Mas assim, deu 2 horas, agora está fechando quase 2 horas, 1h50. Agradeço que vocês estavam aí, não é? Presentes. Dá para vê-lo, Milena, eu vou parar a gravação agora, só não de imediato, porque vai demorar para baixar, entende? Mas a partir da amanhã, tem dias que depende, eu acho que depende muito de como está a internet, e a internet agora está sempre tumultuada, né? Porque o pessoal em casa, está todo mundo acessando a internet. E também, de repente, como está o YouTube, eu não sei o que impacta. Tem dias que é mais rápido, tem dias que é mais lento a gravação. Mas, a princípio, amanhã eu tenho estar disponível lá no aula o link dessa nossa aula de reforço. E se mesmo assim ficou alguma dúvida, me manda mensagem que quando eu ver, eu não respondo na hora, muitas vezes, mas depois. E se eu me esqueci, passei, manda de novo, tá? Professor, eu já tinha mandado uma mensagem que não respondeu, dá para te dar uma olhada? Eu vou olhar. Porque muitas vezes vem tanta coisa, gente, que daí eu também me perco, entende? Muita mensagem no WhatsApp. É mensagem da Caixa, é mensagem do Banrisul, é mensagem da agência, é mensagem da Ubra, é mensagem dos grupos, dos amigos, apesar que eu tenho poucos grupos, né? Mas, assim, mesmo assim, é da minha família, das crianças, das minhas meninas. Então, assim, mas ficou dúvida, me mandem que eu vou... E tentem fazer, tá? Ficou dúvida, me mandem que eu vou responder. Não respondi, me mandem de novo, tá? Porque eu tenho que entender assim, são 30 e poucos em cada turma, 20, tem turmas de 35, muitas vezes eu me passo também, né? Tá bom? Brigadão, bom fim de semana, pessoal, se cuidem, né? Porque esse negócio desse vírus aí não é boa coisa, né? Tá bom? Um abração para vocês, obrigado e bom fim de semana, tá? Boa noite para todos.